evento do ISMAT. Isto é uma iniciativa do curso de Gestão do Turismo do ISMAT, que se insere no eShip, que é hoje a plataforma de investigação, empreendedorismo e desenvolvimento do ISMAT. Quero saudar os nossos alunos que estão presentes, alunos do curso de Direito, alunos do curso de Gestão, muitos outros alunos de outros cursos. Quero saudar a Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal, concretamente de Portimão, e o Turismo de Portugal pela sua presença neste evento. Temos uma parceria estratégica com eles. Estão aqui ao vivo também muitos alunos e professores da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão. São muito bem-vindos. Toda a gente é convidada a participar, portanto, isto é um debate amplamente aberto, académico. As contribuições serão muito importantes no desenvolvimento futuro do Algarve. Eu não sei se o colega Américo Mateus quer colocar algumas questões, alguma apresentação do projeto, ou se podemos ir já diretamente para os convidados. Professor Ricardo, obrigadíssimo. Eu acho que hoje apenas dizer muito simples o que é o Take-Off Algarve. Portanto, o Take-Off Algarve é a iniciativa do iShip de fazer o lançamento do nosso Startup Center e também dos nossos projetos de investigação aplicada para a inovação do turismo do Algarve. Nós estamos com uma visão transdisciplinar, estamos a investigar nas diferentes áreas para gerar insights que possamos cruzar e dar alguma indicação concreta de pistas concretas e não uma única investigação que pretende resolver todos os problemas. Portanto, nós somos um instituto transdisciplinar com diferentes valências, da psicologia ao design, ao direito, à gestão, à arquitetura, e é isso que estamos a fazer, cada um na sua área, procurar pensar o hoje e o amanhã, basear também no conhecimento do passado, na sua área de especialidade, para depois conseguirmos cruzar insights suficientes para gerar algum input e algum impacto que possamos transferir conhecimento para o território, que é esse o objetivo do iShip. Na sua vertente de startup, também o objetivo muito simples é, nós estamos muito vocacionados para ajudar os nossos alunos a serem cada vez mais empreendedores e tornar o ISMAT uma verdadeira universidade empreendedora, mas também estamos, desde o início, estamos muito preocupados e muito atentos à necessidade das micro e das macro e das pequenas empresas e das empresas maiores do Algarve e dos empreendedores do Algarve que já precisavam e neste momento precisam muito mais de uma segunda oportunidade. Portanto, a nossa visão do empreendedorismo não é só para quem começa agora, a nossa visão do empreendedorismo é ajudar todos aqueles que precisam de uma melhor noção de rotas de navegação céleres e seguras. Contem connosco, contem com os nossos mentores para vos ajudar. Finalmente, dizer que o Take-Off Algarve é um conjunto, neste momento, de 17 webinars. Vamos agora aqui começar o quarto, durante 2 meses, e desses 17 webinars contam com 30 docentes do ISMAT das diferentes áreas como dinamizadores, de todas as escolas, de todos os cursos do ISMAT, e contamos neste momento com 28 experts de 10 nacionalidades. Portanto, é um momento para nós de muito orgulho, saber que já sabíamos que não estávamos sozinhos, mas saber que as nossas redes de todos, do ISMAT, de cada um de nós dentro do ISMAT, funcionam e que só em rede a gente consegue criar os ecossistemas necessários para ter impacto numa região e, portanto, ter uma primeira iniciativa destas, uma primeira iniciativa desde que existe o iShip. Portanto, o ISMAT não começou agora, mas ter uma primeira iniciativa com tanta gente é realmente um motivo de orgulho e mostra a força que esta universidade e que as pessoas que estão nesta universidade têm para fazer coisas, para tomar ações. E, portanto, só me resta agradecer a todos os docentes que têm feito, na medida da minha pequena qualidade de coordenador apenas desta unidade orgânica, e desejar a todos uma sessão como tem sido até agora e fazer votos de que tudo o que se vai passar aqui faça ignição em todos e em cada um de vocês para fazermos alguma coisa diferente. Portanto, ainda ontem alguém dizia
que a palavra inovação tem que se transformar em transformação, mais uma vez uma palavra do Henrique, que está cá connosco, mas também alguém dizia que nada se muda se não houver vontade para mudar. E a vontade começa em cada um, e só depois da vontade de mudança de cada um é que existe uma vontade de mudança coletiva. E, portanto, somos todos agentes dessa mudança e é isso que nós queremos fazer a ignição. Portanto, Ricardo, obrigadíssimo só por fazer este pequeno enquadramento do que é o Take-Off Algarve. Tem várias iniciativas para acompanhar-nos e, Ricardo, toda a coordenação é vossa da reunião. Como disse, vou ter que me ausentar pelas razões familiares que já expliquei. Portanto, uma excelente sessão a todos e muito obrigado a todos os que estão presentes e a todos os que estão a participar connosco, cada vez em número maior. Quando chegarmos à última, vamos ser 1000. Obrigadíssimo a todos e força. Obrigado, Américo. Ok, obrigado, Américo. Obrigado. O tema desta conferência é o turismo e o poder local pós-Covid-19. O propósito é ouvirmos os nossos oradores, pessoas experientes nesta área, portanto, a nossa atitude aqui é basicamente ouvir e participar. Todos os convidados que queiram participar podem colocar as suas questões no chat que está aqui embaixo no Zoom. As duas questões fundamentais que iremos desenvolver são o desenvolvimento regional e o poder municipal face a este contexto pós-Covid-21. Basicamente até já antes, durante, mas mais no pós-Covid, nós acreditamos que rapidamente se supera. Ou seja, como é que será o Algarve, em termos regionais, como será o Algarve em termos de autarquias, todo o papel nestas duas áreas. Eu começo por apresentar o primeiro convidado, o Dr. António Ramos, é adjunto do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, integrado no Ministro da Coesão Territorial. Foi ex-coordenador da estrutura de missão Dinâmicas Regionais do Algarve. Foi diretor da Unidade de Política Regional, chefe de Divisão de Estudos Regionais e é licenciado e mestre em Planeamento Regional e é doutorando em Turismo. Portanto, caro convidado António Ramos, tem a palavra. Minha rede não está nada boa. Muito boa tarde a todas e a todos. Depois de todos os elogios do meu grande amigo Carlos, aumenta as expectativas que eu não sei se poderei responder. E peço desculpa que a rede aqui de vez em quando também dá aqui umas voltas, portanto espero que não falhe e que me estejam a ouvir bem. Agradeço muito o convite. E na sequência de algumas mensagens que já ouvi neste início de debate, eu queria deixar aqui duas perspectivas, e até na minha experiência pessoal de 20 anos de CCDR Algarve, passando por várias dimensões da CCDR Algarve, e nos últimos anos com a responsabilidade de preparar a estratégia da região e coordenar a estratégia da região, quer para o foco dos fundos comunitários, quer para a especialização inteligente da região, e agora com outras funções a nível do governo, no apoio à senhora Ministra da Coesão Territorial e nas perspectivas de desenvolvimento regional, e apanhando um bocadinho também daquilo que tem sido o nosso papel no acompanhamento das iniciativas para a retoma e da preparação do próximo quadro comunitário e da estratégia dos 2030, que também tem estado com essa responsabilidade a nível nacional. Eu queria deixar aqui, se calhar, 3 ou 4 notas e depois, se calhar, passava a palavra e, eventualmente, poderíamos voltar a outros debates. Não sei se era isso que tinham pensado, de fazer aqui uma grande exposição. Eu julgo que este fenómeno, que ninguém imaginou, nem nos cenários mais dantescos, nos pôs perante um grande desafio. E eu julgo que nesse desafio nós estamos a cruzar as dimensões, e ainda não indo ao turismo, mas indo para a dimensão do desenvolvimento regional e do papel das autarquias. Eu julgo que isto colocou o atual estado de reação, mostrou claramente que nós temos 2 ou 3 dimensões que eu gostava de ilustrar, e provavelmente o meu colega que vai falar a seguir poderá também com propriedade puxar por esses temas. A questão da governança multinível e, portanto, a articulação entre aquilo que é a política pública central e a capacidade de intervenção nos territórios. E, portanto, no quadro do governo anterior e
Há aqui uma falha do António Ramos. Estamos com dificuldade no som. Existe ter condições para incorporar na prestação dos serviços públicos, mas claramente ficou mostrado à evidência que nós estamos a falar, quando olhamos para a administração central e para a capacidade de intervenção rápida, ou mesmo para as políticas europeias para essa intervenção rápida, nós estamos a falar de um petroleiro que não consegue travar e não consegue virar direção de forma rápida para respostas exigentes e rápidas. A administração local aqui mostrou claramente que está muito mais próxima e muito mais ágil para essas dinâmicas. Claro que intervindo naquilo que são as suas áreas de conforto, que são a dimensão social e a dimensão de alguma intervenção territorial rápida, mas provavelmente terá que começar a pensar a assumir responsabilidades em outras dimensões, que não são áreas de conforto dos municípios, mas são desafios que esta pandemia trouxe. Esse era um primeiro ponto que eu gostava de deixar, a capacidade de reação da escala. E, portanto, quando a ajuda da europeia e quando a ajuda nacional chegar em força ao território, provavelmente já estamos numa fase de um novo normal, em que as ferramentas e os instrumentos já são outros que são precisos noutra dimensão. E, portanto, isso mostrou aqui um problema de gestão, de articulação entre níveis de poder que é preciso nós repensar. A segunda dimensão tem a ver com um desafio mais global. Eu julgo que o que estavam a falar há pouco desta revolução digital que nos pôs todos a falar nestas plataformas foi acompanhada por um conjunto de outros passos que pôs a evidência, primeiro, um grande número de oportunidades que estão por satisfazer e um conjunto enorme de lacunas que nós não conseguimos responder. Eu começo por pensar na dimensão da educação, que ficou patente, que nós não tínhamos nem conteúdos, nem plataformas, nem processos, nem equipamentos, nem redes para, de um momento para o outro, podermos responder ao confinamento dos nossos alunos. Nem capacitação, provavelmente, para os nossos docentes chegarem aos nossos alunos com os conteúdos e na forma mais pedagógica que deviam ter. Mas falo também na questão da saúde ou na questão do acompanhamento dos nossos idosos isolados, dos nossos idosos que têm relações sociais mais frágeis e de proximidade mais frágeis e que passaram a estar num novo paradigma de isolamento. Estas novas tecnologias permitiriam, se estivessem preparadas, para um novo conjunto de soluções que eu julgo que devem ser aproveitadas, até porque vamos esperar uma segunda ou uma terceira vaga desta pandemia, mas eu julgo que são oportunidades globais. E esta vantagem do vírus, e olhando para as oportunidades que a pandemia nos pode trazer, esta vantagem de um vírus que afetou todo o mundo da mesma forma, permite que soluções desenvolvidas em qualquer ponto do globo sejam escaladas e resolvam problemas de todo o mundo ao mesmo tempo. E, portanto, é uma oportunidade única e estes 2 meses de confinamento fizeram-nos saltar quase uma geração em termos daquilo que era a resistência à utilização da dimensão digital destes processos. E é uma dimensão que as autarquias, mesmo tendo recebido muitos fundos para digitalizarem e modernizarem os seus serviços, não chegaram a este ponto de contacto com o cidadão por estas vias. Terceira dimensão, e ainda olhando para esta dimensão global da pandemia, e muito relevante para o Algarve, o que o mundo nos espera, pelo menos é esses os cenários que vamos vendo e lendo, é um mundo completamente diferente daquele que tínhamos antes. E isso significa que vamos ter circuitos de fornecimento e de produção diferentes, lógicas de distribuição diferentes e custos de transação e de deslocação de matérias-primas e de produtos finais diferentes. Portanto, isso obriga-nos a olhar outra vez para dentro e perceber como é que nós conseguimos trazer de novo para cima da mesa
uma dimensão que tem sido discutida desde que há fundos comunitários na região e desde que há estratégia na região, nos últimos 40 anos de coesão. Todos os documentos estratégicos falam na necessidade de diversificar a base produtiva do Algarve, não diminuir o peso do turismo, mas aumentar o peso dos outros setores nesta intervenção. E é um processo com muitas resistências e com muitas dificuldades de mostrar resultados. A organização dos produtores, os circuitos de consumo, produção e distribuição de proximidade, todas estas dimensões têm uma dificuldade enorme de entrar. Ou porque o setor turístico encontrou as suas centrais de compras e de racionalidade que estão fora da região e que não permitem incorporar as produções regionais, ou porque os agricultores não se organizam porque também não veem a perspectiva de mercado nessa dimensão, ou porque a importação de produtos agrícolas muito mais baratos faz com que a produção regional não tivesse capacidade. Portanto, tudo isto tem posto em causa aquilo que é o nosso modelo de produção e o nosso modelo de utilização do território, quer do território mais interior, porque o Algarve também tem território interior, quer na sua dimensão mais litoral. E este é um grande desafio que põe neste momento em cima da mesa. Claro que podemos sempre embrulhar este desafio em duas dimensões societais que fazem todo o sentido. Por um lado, a questão da economia circular e, por outro, a redução da emissão de carbono e as alterações climáticas. Portanto, se todos nós aproveitarmos este momento para essa viragem e passarmos a olhar para o perfil de produção e o perfil de consumo de proximidade e valorizarmos isso enquanto um distintivo turístico, nós provavelmente vamos vender experiências aos nossos visitantes muito mais sustentáveis e muito mais valorizadas. E, portanto, há um conjunto de dimensões que são muito relevantes, mas que não queria deixar-se de terminar só chamando a atenção de uma outra dimensão que também ouvi aqui há pouco. A questão do ecossistema e do ecossistema de inovação. Quando preparámos o plano estratégico para a região em 2007, na preparação do quadro comunitário do CREN, a Universidade do Algarve, com a CCDR, desenvolveu um plano de inovação tecnológica para a região. Esse plano ficou praticamente na gaveta e aproveitou-se muito pouco desse plano. No atual quadro, a Comissão Europeia obrigou que todas as regiões desenvolvessem uma estratégia de desenvolvimento de especialização inteligente para a sua região, cruzando aquilo que são os recursos da região com o conhecimento e a capacidade de transferência para o mercado e para as empresas da região. Esse salto foi dado, teve resultados muito relevantes, está a ter resultados muito relevantes, embora muito pouco significativos quando comparados do ponto de vista absoluto com aquilo que são as dimensões do setor turístico, mas são saltos quânticos em termos daquilo que foi as cadeias de valor e os circuitos de valor e de incorporação de valor e de criação de valor que conseguimos fazer. São 6 domínios, foram escolhidos 6 domínios, foi sobretudo feita uma aposta no cruzamento entre domínios, e aí a questão do mar e a questão do turismo foram alavancas fundamentais para este processo, mas por muito que se estranhe, a dimensão da saúde, a dimensão das indústrias culturais e criativas, a questão das energias renováveis, cresceram imenso nesta nova conjugação. É um setor relevante, mas deixa-nos um problema complexo. Nós estamos numa região com um ecossistema de inovação muito débil, que partiu de um ponto muito mais atrás do que parte de uma região como a região centro ou como a região norte. E, portanto, todos os nossos saltos são relevantes, mas ficam aquém da nossa capacidade de desmultiplicar este processo. E, portanto, este é o momento de nós olharmos para o nosso ecossistema e olharmos para estas dimensões de oportunidade e dar-nos essa força para que ele possa ter um desenvolvimento completamente diferente. Esta dimensão do teletrabalho também demonstrou hoje e demonstrou à evidência que o paradigma de termos todos que nos deslocar para o sítio onde os empregos estão e trabalhar lá deixou de fazer todo o sentido. E, portanto, nós podemos voltar a vender a região como um sítio onde se pode viver e trabalhar, independentemente do nosso vínculo laboral poder estar à distância, porque já vimos que conseguimos demonstrar a evidência que estes 2 meses o país não parou, antes pelo contrário, as pessoas continuaram a produzir de outra maneira e, portanto, podemos ter gente a viver no Algarve e a trabalhar em qualquer ponto do mundo,
a partir daqui, se as ligações aéreas do futuro voltarem áreas de acolhimento empresarial e umas salas de coworking para que chamariam incubadoras mais ou menos complexas, hoje já percebemos que a dimensão e esta alteração do perfil produtivo da região pode significar muito se o ecossistema tiver condições para sustentar e dar suporte a estes negócios e estas ideias podem gerar riqueza e emprego. E, portanto, estas dimensões são novas para as autarquias e é preciso pensar de uma outra maneira, percebendo nós que este é uma dimensão, a dimensão local, é uma dimensão certa para uma reação rápida. Falta depois aqui discutirmos as questões da coordenação e da articulação e do trabalho coordenado, que eu julgo que tem faltado um bocadinho nestes 2 meses de chegada das soluções ao terreno. Mas eu julgo que este é o momento para pensarmos tudo isso e acho que o Algarve tem tudo para correr bem. Claro que nós, a esta altura do campeonato, já deveríamos todos saber o que é que podemos fazer na praia e no território litoral, porque é este o momento em que estamos a decidir as nossas férias. Portanto, não vamos pedir a alguém do Norte que esteve confinado 3 meses em casa que venha para o Algarve para ficar confinado num apartamento que alugou aqui na praia. E, portanto, nós temos que encontrar estas soluções, mas também temos muitos resorts em muitos territórios do interior e do litoral que podem começar a desenhar novas soluções integradas, seguras, garantindo aos clientes que não têm contacto com o vírus, porque todos os colaboradores estão dentro da instituição e prestam os serviços dentro da instituição, e se quisermos ter umas férias à beira-mar sem contacto com novos infectados, precisamos de encontrar novos produtos e novas ofertas e, sobretudo, temos que encontrar uma dimensão muito relevante. Temos que encontrar formas de fazer sonhar aqueles que daqui a 2 ou 3 anos vão sentir segurança para marcar férias no Algarve e fazê-los sonhar. E, portanto, implica muito indústrias criativas, capacidade de gerar sonho e dimensões que eu acho que têm que ser acarinhadas com muito cuidado pelas autarquias e ter essa capacidade de estruturar este ecossistema de forma coerente. Já falei demais e, portanto, espero que tenham ouvido bem. Ok, muito obrigado, António Ramos. Carlos. Excelente, António. Estou? Sim. Carlos Cano Vieira. Oye, después de oír las palabras de Antonio, yo primero tengo que decir que fue una excelente forma de transmitir no solamente ideas, sino confianza y perspectivas en lo que significa respuesta a este fenómeno. Las personas son mucho mayores que los problemas. Las personas tienen que mentalizarse que quien está vivo, la vida significa desafío. La vida no significa una estadía definitiva. La vida es un desafío. Yo en este momento gustaba pasar la palabra al doctor Bartolomeo Noroña, mas antes dar un abrazo a Antonio por esa brillante exposición. Já agora 2 ou 3 palavras sobre o currículo do nosso convidado. Bartolomeu Noronha é presidente interino do Observatório das Autarquias Locais, é presidente da Comissão Científica do mesmo observatório, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Peruana e é um jurista internacional. Tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Agradecer ao Sr. Professor Rui Loureiro, ao Sr. Professor Carlos Cano Vieira também, agradecer aqui ao Sr. Professor também esta oportunidade que nos deram do Observatório falar. Enfim, é um bocado complicado, realmente aqui o Dr. António Ramalho traçou mais ou menos em termos genéricos os problemas, o que é que tem sido feito e, enfim, dadas as funções que tem, está muito em cima do terreno e, como disse bem, hoje em dia há muito mais planeamento. Eu queria falar sobre 3 assuntos e já agora explicar o que é o Observatório. O Observatório é uma associação em que o que nós fazemos é estudar temas só técnicos, não políticos, sobre soluções que achamos que seriam boas para os municípios adotarem. Eu pensei aqui em 3 temas para falar hoje. Portanto, o desafio, acho que nós temos aqui um grande desafio. Eu sou muito pessimista, ou tenho sido muito pessimista neste momento, e tenho
opinião um bocado pessoal, mas eu acho que nós falamos muito na China, mas preocupa-me sobretudo os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, já há quem diga há 50 anos, eu acho que há 70 anos, e ao ver uma taxa de desemprego a chegar aos 20% nos Estados Unidos, eu acho que vamos ter aqui um problema muito grande na retoma da economia. Porque quer se queira ou não, os Estados Unidos têm sido a alavanca do mundo e é a primeira vez que eu estou a ver os Estados Unidos realmente com esta crise tão grande. Olhando agora para o Algarve, enfim, o Algarve, a Europa, o mundo inteiro, nós vamos todos sofrer aqui um bocado dos efeitos desta pandemia, acho eu, nos próximos 2, 3 anos. 2, 3 anos. E, por esse assunto, queria falar sobre um assunto a curto prazo e talvez 2 mais para a frente, a médio prazo, talvez longo prazo. E eu sei que o Algarve é muito mais do que praias, mas eu não resisti a falar com algumas pessoas do Observatório e algumas pessoas, sobretudo do Norte, para perceber o que é que estavam a fazer relativamente ao assunto de praias. Porque as praias são importantes no Algarve, mas são importantes também no norte do país. Vou dar um exemplo, por exemplo, a cidade de Matosinhos, hoje em dia tem uma praia conhecidíssima. Neste momento estão a haver reuniões para ver como é que nós todos podemos ir para a praia. A APA tem estado a falar com os municípios, presumo também com as CIMs. É o engenheiro Pimenta Machado que está a representar a APA nessas reuniões e eu peço desculpa, vou só aqui ler porque tenho aqui esta cábula. Eu falei com 8 municípios hoje em que o que é que eles estão a prever para as suas praias. Eles dizem que têm que prever agora porque, enfim, nós estamos no curto prazo, mas a médio prazo, para o ano, eventualmente daqui a 2 anos, podemos ter ainda aqui interferência desta pandemia. O que é que fizeram estes municípios? Portanto, eles fizeram planos mais ou menos muito parecidos, em que o objetivo é apoiar as empresas ligadas à praia, nomeadamente a restauração e os concessionários, ao mesmo tempo tentar aumentar a confiança dos consumidores, porque quem vai à praia, ao querer desfrutar de tudo o que está à volta da praia, tem que se sentir confortável para ir à praia, e depois muita promoção das suas marcas, no caso concreto do Algarve, seria a promoção da marca Algarve. Estes apoios a estas empresas relacionadas com estas atividades, o que é que os municípios têm feito? A criação do incentivo não reembolsável no âmbito dos seus fundos de emergência municipais que têm, portanto estão a atribuir subsídios, suspenderam e alguns isentaram mesmo o pagamento de taxas aos municípios, a isenção integral ou parcial do pagamento de rendas dos estabelecimentos comerciais em espaços municipais também, e fizeram também a criação de um balcão único de atendimento virtual. Há bocado o Dr. António Ramalho falava sobre a importância do digital e realmente é extraordinário em 2 meses como é que não somos só nós aqui a falar à distância, mas também os próprios municípios e a própria interconexão entre os cidadãos e as entidades, eu acho que vai levar a um grande impulso por causa, enfim, do Covid. Depois, o que é que fizeram relativamente a aumentar a confiança das pessoas para irem às suas praias ou das pessoas para irem ao Algarve, neste caso? Fizeram um gabinete de apoio ao município, em que está tudo interligado também digitalmente, os departamentos de turismo, de economia, de proteção civil e os representantes das associações locais. Portanto, o setor associativo é sempre importante também nestas alturas. Outra coisa que se fez, a obtenção de certificados. Os certificados não parecem, mas são importantes porque quem tem o certificado, o consumidor, se sente como mais seguro a ir lá, e estão também a fazer, não estão a iniciar, uma bateria de testes serológicos aos trabalhadores dos restaurantes, por exemplo, a quem está nas praias, enfim, a todos os que estão relacionados, para quem vai a uma praia se sentir com quem falar também estará seguro. Depois, a promoção das marcas. O que é que tem sido feito? Tem feito campanhas de promoção a nível regional e nacional e a dinamização de eventos para atrair visitantes. Portanto, eu sei que isto é uma coisa que se faz, mas
nós temos que ser inovadores, mas também temos que continuar a fazer o que se fazia antes. E, por último, fizeram também a criação de um cartão cliente, em que já se sabe que quem tiver esse cartão que já tem uma segurança acrescida. Eu não queria deixar de falar nisto porque, por mais que tentemos mudar o paradigma, sabemos sempre que as fontes de rendimento advêm de determinadas circunstâncias e temos que manter essas fontes primeiro. O que é que eu queria falar agora no âmbito mais geral e tentar trazer aqui alguma coisa inovadora para esta discussão? E queria agora debruçar um pouco sobre as empresas. Eu sei que o ISMAT tem-se debruçado muito, porque eu acho que a universidade e as empresas têm que estar cada vez mais juntas em conexão. E tenho aqui um assunto que me preocupa e que o Observatório até já fez vários requerimentos para os ministérios, porque eu acho que isto pode ser importantíssimo para a sobrevivência de muitas empresas. As empresas, nesta altura de Covid, vão passar por dificuldades enormes. Possivelmente, eu não estou a exagerar, mas nós vamos ter percentagens de empresas insolventes muito acentuadas em Portugal. Em Portugal e no mundo inteiro. E eu acho que Portugal não pode ser, desculpem a expressão, um cemitério de empresas e de empresários insolventes. Como sabem, o próprio processo de insolvência em Portugal é muito complicado, porque nós temos outro grande problema, que eu acho que até se calhar é o maior problema do país, que pouco temos falado, que é o problema da justiça. Imaginem, em circunstâncias normais, uma empresa apresenta-se à insolvência, demora anos para ser declarada insolvente. Com estes problemas que estamos a ter, acho que muitas empresas irão ficar fora do mercado, e se não tivermos mecanismos céleres para essas empresas voltarem ao mercado, eu acho que será muito complicado. Neste momento, em 2019, a União Europeia fez uma diretiva que é a Diretiva 2019-1023. O que é que a União Europeia pretende? Pretende que no espaço comunitário que haja uma reestruturação rápida das empresas. Ou seja, nós não podemos estar a pôr empresários e empresas fora do mercado enquanto estão a decorrer estes processos. Esta diretiva já foi publicada em 2019 e todos os Estados-membros têm 2 anos para a transpor. Foi aprovada em junho, ou seja, daqui a um mês faz 1 ano que ela foi publicada. O Estado português ainda não transpôs esta diretiva e nós consideramos que poderia dar aqui uma grande ajuda para as nossas empresas. Porquê? O que é que esta diretiva fala? Fala no chamado regime de reestruturação preventiva, em que numa fase como esta que nós estamos a viver, nós temos de ter mecanismos muito mais céleres para as empresas se autorregenerarem. Se nós tivermos uma percentagem grande de empresas paradas, vai ser muito complicado. E o que é que esta diretiva também diz? Diz outra coisa muito importante. O que é que se passa neste momento? Eu digo uma insolvência de uma empresa, mas vou falar também no exemplo do empresário, um pequeno empresário. Um pequeno empresário, imaginemos que por causa do Covid, que não consegue laborar, teve que encerrou, o que é que ele tem que fazer? Obrigatoriamente, ele tem que pôr um processo de insolvência. Esse processo, até que ele consiga que seja declarada essa insolvência, ele vai demorar talvez 2 anos no tribunal. Mas pior, é declarado insolvente, o seu património será encerrado e depois tem um período de 5 anos em que não pode exercer atividade comercial, que é o que a nossa lei prevê. O que é que a União Europeia considera? Considera que este período de 5 anos não podemos deixar as pessoas fora do comércio durante 5 anos. Por isso é que nós vemos nos Estados Unidos aqueles empresários que fazem startups vão 3 vezes à falência e depois temos hoje em dia grandes empresas neste momento que eram dissolventes. Porquê? Porque o sistema americano permite que as empresas, os empresários voltem ativamente, ou seja, novamente à vida ativa. Eu falo nos Estados Unidos, como falo na Inglaterra, os anglo-saxónicos, neste caso, são muito práticos e a União Europeia já percebeu que está-se a perder aqui capital de empreendedorismo porque são pessoas que se afastaram do ciclo produtivo. Para haver empreendedorismo tem que haver falhanço, peço desculpa dizer isto,
mas é assim, isto é preciso tentar 4 ou 5 vezes. Portanto, isto é algo que nós nos temos debatido. Seria importante, talvez, para o ESMAD também, pronto, se quiser, nós estamos aqui até a falar de um futuro protocolo, analisar isto e perceber o que é que a diretiva diz, que soluções é que dá, e fazer aqui um trabalho junto das empresas, perceber quais foram os problemas das empresas que infelizmente ficarão pelo caminho e ajudar essas empresas a reestruturarem-se rapidamente, que já temos mecanismos para isso. Portanto, isto era uma chega que eu queria dar e acho que seria importante, e sobretudo numa área como o Algarve, em que, pronto, como em todo lado, temos pequenas e médias empresas e as pequenas e médias empresas estão aqui a sofrer muito. Outro assunto que eu queria falar, que eu acho importantíssimo, e talvez ainda no âmbito da justiça, tem a ver com os meios alternativos de litígios. O que é que são os meios alternativos de litígios? Tem a ver, novamente, e eu estou sempre a bater nesta tecla, com os atrasos da justiça. Eu, quando olho para os relatórios internacionais sobre a economia portuguesa, nós nunca falamos nisto, mas está sempre dito que um dos maiores custos de contexto da economia portuguesa é o atraso na justiça. E nós sabemos como é que isto funciona. Eu ponho uma ação no tribunal, eu daqui a 10 anos tenho a ação resolvida. Mas eu acho que é um problema difícil de resolver, porque até nem tem a ver com os juízes, porque até acho que é um problema eventualmente de gestão dos tribunais. Porque eu tenho muitos amigos juízes e eu até penso como é que eles conseguem fazer tanto, mas não há dúvida que há aqui um grave problema e as instituições internacionais têm falado muito no problema que Portugal tem relativamente aos atrasos na justiça. E eu falei nisto, porquê? Porque há este problema, mas quando nós queremos captar investimento estrangeiro, e Portugal captou investimento estrangeiro, eu estive a ver já há uns anos, é que as grandes empresas que investem em Portugal não estão sujeitas aos tribunais portugueses, ou seja, aos tribunais judiciais nacionais. O que é que as empresas fazem? Uma empresa que investe centenas de milhões em Portugal, como em todo lado é normal, tem que haver litígio, não é? Há sempre algum litígio. O que é que eles exigem? Exigem que o seu investimento, quando houver problemas, que não seja tratado num tribunal português, mas sim num tribunal em Portugal, o chamado tribunal arbitral. Ou seja, a empresa sabe que se investir em determinado município, se houver um problema, que no mesmo momento que quer acionar o município, ou ao contrário, ou se o município quiser acionar por não estar a cumprir, que forma um tribunal arbitral e que em 6 meses tem que haver uma decisão. Isto em Portugal foi feito nos grandes empreendimentos e o governo percebeu muito que isto podia ser uma grande mais-valia para combater os atrasos nos tribunais. Anda sempre tudo um bocado devagar, mas o governo tem feito realmente um esforço neste assunto da celeridade da justiça. Então, o que é que o governo fez? Em 2018, a partir do dia 1 de janeiro de 2018, passou a ser possível os municípios e as entidades públicas, quando quiserem, em vez de irem para um tribunal administrativo, irem para um centro de arbitragem. O que é que o governo fez? E, a meu ver bem, exigiu que as arbitragens ocorressem em centros de arbitragem institucionalizados, autorizados pelo Ministério da Justiça e não em escritórios de advogados, que era o que se procedia antes. Portanto, acho que foi um grande passo que se deu para, enfim, para termos aqui uma forma de ultrapassar os atrasos dos tribunais. Ponto 2. O que é que o governo fez este ano? Este ano, quando o governo tomou posse, no programa do governo veio novamente esta possibilidade de haver arbitragens, ou seja, o governo diz novamente que será importante, dados os atrasos na justiça, que haja centros de arbitragem institucionalizados para dirimirem esses conflitos. Porquê? Porque quando nós estamos aqui a falar de entidades públicas que contratam com empresas, temos que usar sempre os tribunais administrativos. E, infelizmente, os tribunais administrativos são os mais atrasados em Portugal. Eu estive a ver os números. Um processo administrativo, nós temos hoje em dia 18.000 processos administrativos em atraso. Significa que, mesmo
com toda a força de trabalho, só para os processos que estão em atraso, demoraríamos 3 anos para resolver todos os problemas. Ou seja, ou todas as pendências, para ser mais exato. O que é que significa? Significa que, para atrair investimento, temos que ter rapidez. Porque se não houver rapidez, será muito complicado alguém investir sabendo que se tiver um problema passa 10 anos no tribunal. Eu vou fazer uma declaração de interesses. Eu, além do que se falou, eu sou diretor executivo do Centro Nacional de Arbitragem da Construção. E nós até já falámos várias vezes em fazer delegações no país inteiro. Porquê? E vou explicar o que é que o Governo, essa alteração do Governo, além dos centros de arbitragem nacionalizados, tem mais 2 propostas que eu acho que são muito interessantes. Uma é que o empresário, quando contrata uma entidade pública, o que é que estava a acontecer em Portugal? E eu acho que, infelizmente, irá acontecer isso mais à frente, quando tivermos uma altura de crise. Há um concurso público, temos dinheiros públicos, portanto, temos de ter concursos públicos, e os concorrentes, quando não concordam com a decisão da entidade, impugnam os concursos. Ao impugnar um concurso, a média em Portugal de uma decisão, de uma impugnação de concurso, lá caímos outra vez nos 2, 3 anos. O que é que o Governo fez? Permitiu que nesses concursos a entidade adjudicante pudesse pôr logo no caderno de encargos ou no programa de concurso, em caso de litígio, que será resolvido ou dirimido o conflito por um centro de arbitragem que tem prazos de 4 meses. Ou seja, eu acho que é muito importante, muitas vezes não se fala nisto, mas nós temos que acelerar a economia e não podemos... Há sempre muita intenção de investir, mas depois, quando as rodas assentam no terreno, temos este problema. Outro aspecto importante que o Governo também alterou, que é o seguinte, sobretudo nas grandes obras públicas, que é, muitas obras param e estão sempre a parar, e para não pararem, também mecanismos arbitrais que em 3 meses têm de decidir. Portanto, eu acho que é uma boa solução, que o Governo teve muito bem, isto estava a ser discutido em Portugal há muitos anos, mas eu acho que está um impulso agora grande, enfim, com este problema do Covid. Já agora aproveitava para falar também sobre, eu chamo meios alternativos de resolução de litígios, é mais conhecido por arbitragem, mas também há mediação e há outros, também muito importantes no licenciamento urbanístico. Hoje em dia é possível que um projeto urbanístico, que em vez de, quando há um problema no licenciamento, em vez de ser tratado num tribunal administrativo, seja tratado num centro de arbitragem. Portanto, acho que pode ser uma ótima solução. Queria falar de algo também, e temos aqui o Dr. Carlos Cano Vieira, que é peruano, também eu tenho, enfim, é uma terra que me diz muito. Acho que, e para terminar, peço desculpa se já falei um bocado mais, para terminar, eu acho que há algo muito importante, que se tem investido pouco em Portugal, mas que é importantíssimo. As empresas estão nos municípios e estão nas regiões. E acho que a diplomacia económica municipal é algo que devia ser muito acarinhado. Porque quem está à frente do município, as pessoas com responsabilidade no município, as pessoas que estão numa região, elas estão mais perto do que se passa e quando vão lá para fora tentar vender no bom sentido soluções, atrair investimento, acho que falam com outro amor. Peço desculpa dizer isto, mas é muito mais simples. Eu, se tiver uma delegação do Algarve com pessoas do Algarve, acho que terão uma forma muito melhor de o fazer do que alguém que está no AICEP, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. Acho que é importantíssimo que, enfim, que as regiões se organizassem e que fizessem esta diplomacia. Acho que seria mesmo muito importante. Hoje em dia, se nós repararmos, eu estou sempre a falar dos anglo-saxónicos, peço desculpa, não é por eles serem melhor que nós, mas é que eles já pensaram nisto há muito tempo. Eu vejo as cidades inglesas e americanas com departamentos de diplomacia municipal fortíssimos para, enfim, para angriar tudo e para vender, como eu digo sempre, no bom sentido, tudo o que cada região tem de bom e de captar investimento. Muito obrigado. Acho que Muito obrigado, Bartolomeu Noronha. Este tema sugere também reflexão para os nossos alunos de Direito, que são muitos os que estão a assistir a isto. Portanto, se era lançar uma questão, podem e devem fazê-lo. Há aqui uma questão colocada por Nuno Franco, que sugere que, no contexto de pandemia global onde estamos, portanto, isto sugere uma alteração de paradigma do transporte aéreo mundial
e também coloca-se a necessidade de uma rede de alta velocidade ferroviária em Portugal e, mais especificamente, acerca do potencial de uma ligação ferroviária Algarve-Andaluzia, Lagos, Portimão-Sevilha, com a valência de alta velocidade plenamente justificável nestas duas regiões. Caros convidados, o que é que têm a dizer sobre isto? Bom, em relação à rede de alta velocidade, eu preferia começar por um passo mais modesto em termos de custos e provavelmente mais eficaz em termos de resultados, que era termos a linha ferroviária que nos permitisse ligar o Algarve com a Andaluzia. O nosso público-alvo não é o mercado espanhol, infelizmente, até porque eles têm um produto muito semelhante com o nosso e gerem bem esta gestão interna de procura e provavelmente não temos relações de trabalho que justifiquem a ligação. Agora, uma ligação coerente de Lagos a Vila Real de Santo António já não queremos uma via eletrificada, mas num modo de hidrogénio verde, que agora se fala que vai ser a possibilidade de pôr em cima da mesa. E uma passagem ferroviária para o lado, sobretudo da província do Elva, que eu julgo que o Algarve, até por uma questão de escala, voltamos outra vez às questões da escala, uma questão de escala, se calhar temos uma relação muito mais próxima com a dimensão da província do Elva, que tem mais ou menos o mesmo número de municípios e a mesma escala, e o mesmo tipo de problemas, e onde nós poderíamos ajudar significativamente, e uma relação muito próxima com a Universidade do Algarve e a Universidade do Elva, ou os polos universitários que estão no Algarve e as instituições universitárias que estão na província do Elva, e tínhamos uma relação próxima e de escala que provavelmente permitia funcionar de forma mais integrada. Parece-me que a alta velocidade não se financiava a si própria e nós neste momento não estamos numa abastança de recursos que permitisse essa relação. Agora, que há uma dimensão muito relevante e tem sido explorada, até porque temos, como sabem, temos uma euro-região instituída, praticamente tem funcionado sobretudo nas eurocidades de Vila Real de Santo António e Ayamonte, Castro Marim, nas trocas, sobretudo no domínio da saúde. Há uma dimensão muito relevante entre aquilo que nós produzimos em termos de ciência, em termos de produtos, e aquilo que os nossos colegas espanhóis desenvolvem nas áreas de especialização de ciência deles e de produção deles, nomeadamente eles com o agroalimentar, nós com o mar e com o turismo, e temos muitas vantagens não concorrentes que podemos facilmente potenciar se pudéssemos fazer esse cruzamento com mais facilidade. Mas julgo que infelizmente não é essa a solução, a menos que os ingleses dormissem ali vivessem do lado do Elva e se pudessem transpor para o lado de cá. Vamos continuar a precisar dos aviões, isso não há dúvida, provavelmente os aviões vão ser outra coisa, mas vamos ter que pensar algumas soluções no nosso espaço, nunca nos esquecendo que estamos na periferia da Europa e, portanto, todos que decidirem deixar de vir de avião e passarem a vir de carro, entre o sítio de origem e o sítio de destino, vão passar por cerca de 7.000 praias e 7.000 costas parecidas com as nossas. E, portanto, temos que ser muito fortes para os motivar o suficiente para não pararem em nenhuma daqueles destinos e continuarem a fazer viagem até o nosso território. Muito obrigado. Há aqui uma questão colocada por Nuno Franco, aliás, a pessoa que colocou a questão anterior, que ele sugere que no contexto este novo contexto ambiental, que já não se justifica voar para Portugal desde Espanha ou França, mas sim fazê-lo através da via férrea. Sim. Como é que vê esta questão? Eu julgo que isso fará algum sentido. Temos um problema de bitola ibérica na relação com o resto e, portanto, vamos ter que a resolver. Eu acho que este é o momento também para pensarmos nessa abordagem. Mas julgo que sim, julgo que vamos ter que repensar esse paradigma, vamos ter que encontrar formas. Agora, como disse, nós vamos ter que ter uma capacidade de apelo muito significativa para que os nossos clientes tradicionais e os novos clientes não parem pelo caminho até chegar aqui. E, portanto, esse é um percurso, ou seja, tem que chegar ao fim do Eldorado e encontrar o pote de ouro aqui no fim. E nós temos que ter experiências muito enriquecedoras e uma capacidade de fazer sonhar muito forte para que as pessoas façam 16, 17, 18 horas de viagem
para chegar aqui e aqui ficar. E, provavelmente fazendo 18 horas de viagem justifica ficar mais do que uma semana ou 4 dias. E, portanto, vamos ter que começar a pensar numa lógica de produto estruturado que lhes permita uma estadia mais prolongada no território com experiências muito mais diversificadas do que aquelas que temos estado a oferecer. Eu já agora, em relação à ferrovia, se não se importam dizer uma coisa, sem querer brincar, mas é uma coisa muito séria. Acho que foi o ano passado, eu estava com o presidente da Câmara de Avis, porque está-se a falar muito na ferrovia no Alentejo. E ele dizia, eu não quero ferrovia no Alentejo da forma que está a ser feita, porque Avis tem 4.000 habitantes, eu não tenho pessoas para apanhar o comboio, e o comboio passa à nossa frente, e para quê? Para ninguém o apanhar. Eu tenho pensado muito sobre a ferrovia e também sobre a parte da aviação, o que é que eu acho? A parte da ferrovia tem muito a ver também com fundos infraestruturais europeus, não é? Portanto, para a Europa estar mais interconectada. Mas eu vou dar um exemplo, eu sou meio açoriano. Por exemplo, nos Açores preocupa-me imenso a falta de viagens, porque no Algarve ainda temos formas de chegar aqui ao Algarve. Mas aos Açores vai ser muito complicado. Reparem que os Açores começou a ter turismo há 5 anos. Foram as low cost que fizeram o turismo nos Açores. Quando digo dos Açores, também falo da cidade do Porto, onde eu vivo no presente momento, e realmente não há dúvida que sem aviação ou sem linhas aéreas diretas, acho que é muito complicado desenvolver o turismo. O Algarve, pronto, tem outro histórico completamente diferente, muito mais avançado, mas eu acho que o tema dos transportes, enfim, só daqui a 2 ou 3 meses eu acho que se pode ter um bocado de noção do que é que irá suceder. Mas concordo muito com o Dr. António Ramos, porque uma pessoa vem de avião para o Algarve, mas não sei, TGV virado onde de França, talvez Alemanha, etc. São muitas horas. O normal será vir de avião. Muito obrigado. Carlos Cano Vieira. Bom, estou? Sim. ¿Está a escutar? ¿Está a oírme? Sim, sim, sim. Oye, después de oír las palabras de doctor Bartolomé Noroña y de Antonio José Sampaio Ramos, eu tenho algumas perguntas a fazer. E é a seguinte: a forma como eles desenvolveram uma série de interrogantes e de perspectivas, eu fico na ideia de que nós temos que encontrar uma nova forma de entender a realidade. Ou seja, a realidade tem que ser entendida de outra maneira, não com os padrões tradicionais. Isto o que quer dizer? Que se falamos do turismo, é um turismo diferente. Se falamos da evolução socioeconômica, é diferente. Isto nos leva ao seguinte: entender una nueva forma de entender la economía, la relación con las necesidades, lógicamente nos pone frente a un desafío de imaginación, porque el coronavirus es un problema, mas nós estamos aquí para asumir desafíos y superar los problemas. Nós no estamos aquí para simplesmente ser vítimas dos problemas. Então, eu, na minha ignorância relativa, não definitiva, sino mais relativa, é para dizer o seguinte, que novas formas de entender a realidade são um grande desafio. Novas formas de entender a realidade e nossa relação com a realidade. É um novo desafio. Não indica que nós ficamos aquém da realidade. Significa que nós ficamos com uma responsabilidade ainda mais acrescida que nunca
de entender a realidade. O sea, a realidade qual é? Qual é a realidade? Un virus, una pandemia, que significa un desafío. ¿Cuánto tiempo tomará en superar ese desafío? Esa es una otra cosa. Mas a partida, vamos a dividir las cosas. Entender la pandemia como un desafío. Eso es un punto de partida. La solución de ese desafío es otra cosa. ¿Esto qué nos está a indicar? Como decía el doctor Lorero, como decía el doctor Noroña, como decía el doctor Ramos, Sampaio Ramos, nos tenemos que encontrar nuevas formas de dar respuesta. Y hay una cosa que es maravillosa. El ser humano está preparado para dar nuevas respuestas, ainda que no acredite. Mas el ser humano tiene un poder maravilloso para dar nuevas respuestas. Simplemente, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no acreditamos que somos capaces de dar nuevas respuestas. No somos capaces de dar nuevas respuestas. Simplemente tenemos que ponernos a pau, tenemos que aprender, tenemos que entender que existe una rigidez, un rigor para dar nuevas respuestas. O sea, es un proceso, hay veces doloroso, de adaptación. Y nos vamos a llegar lá. Hay muchos que no van a llegar lá, hay muchos que van a morir en el camino. Mas dar nuevas respuestas pertenece a la sociedad humana. O sea, yo tengo 70 años. Yo no estoy preparado para morir. Estoy preparado para luchar. Mas hay unas personas que tienen 40 años que ya están preparadas para morir. Es la diferencia. Entonces, esto voy dejando como dica a la mayoría de personas que están acá y aprovecho para saludar, cumprimentar a toda la gente de diferentes partes del mundo que están hoy a respuesta a mi convite, están presentes. Darles un abrazo a ellos y decir lo siguiente: estamos vivos. Quien está vivo da respuesta. Quien está muerto no te respuesta. Ese es. Eso. Quien está vivo da respuesta. Quien está muerto no da respuesta. Chegou a mensagem? Ok, fantástico, Carlos. És uma fonte inspiradora, não é por acaso? Tens 3 honores internacionais. E está-se a revelar também mais uma vez aqui. Entretanto, temos aqui uma questão do Dr. Rui Calado, ex-aluno do ISMAT. Grande amigo. Grande amigo, fantástico ex-aluno. Está aqui a colocar uma questão. A minha questão em relação ao poder local e ao turismo, no caso do Algarve, é simplesmente os turistas visitantes não querem saber das divisões das várias quintinhas. 16, no caso do Algarve. Tem que haver uma gestão transversal à região e uma estratégia conjunta. Os ativos patrimoniais, culturais, históricos são únicos, como tal, naturais. O problema é o ego existente no poder local. Gostava que comentassem. O ego. Caro Rui, caro Ricardo, yo hace mucho tiempo que vengo debatiéndome sobre eso y posiblemente soy un agente negativo para los políticos, porque los políticos intentan reforzar su ego y que finalmente son pequeñinos perante a realidade. O que yo quiero decir a nuestro amigo y a todas las personas que están aquí presentes es de que la respuesta de las personas es siempre mucho mayor que la respuesta de los intereses. O sea, cuando nos vemos respuestas de los políticos, muchas veces con respeto a los políticos, porque hay muchos políticos que merecen ser respetados, mas hay mucho oportunismo en la política. Entonces, yo, personalmente, Carlos López Cano Vieira, y quien me conoce sabe muy bien o que yo apunto,
Eu apunto para o esclarecimento das coisas. Eu não pactuo com nenhum interesse que seja particular. Meu interesse é o interesse da sociedade. E a sociedade pode ficar tranquila no sentido de que aquilo que significa orientação tem que ser sempre uma orientação que dê beneficios não somente a unos, sino a maiorías. O interesse particular não tem muita importância perante o interesse social, o interesse geral. E, portanto, está dito. E aproveito, caro doutor Ricardo Oliveira, aproveito para dizer que me sinto muito satisfeito por todas as presencias aqui que responderam ao meu convite. Todos eles que reciben un forte abrazo meu. Mas é para dicerles que estamos atentos, que estamos acordados, que non estamos adormecidos, que a realidade nos faz pensar diferente, e pensar diferente non significa enfraquecimento, significa fortalecernos. Muito obrigado, Carlos Lopes Cano Vieira. Os nossos convidados, António Ramos, Bartolomeu Noronha, querem acrescentar alguma coisa? Dale. Eu dizia só uma coisa, que é o seguinte, eu vou dizer a minha opinião pessoal. Eu acho que fez já um grande caminho, porque hoje em dia nós temos comunidades intermunicipais, não é? Já cada vez com mais competências. Eu sou a favor do processo de regionalização. Eu acho que as autarquias têm que continuar a existir, mas há determinadas competências das autarquias que eu acho que devem ser centralizadas numa entidade supramunicipal. É uma opinião pessoal apenas. Que opina, António? Sim, já só duas palavras, se me permites, Carlos, é sempre as tuas palavras inspiradoras, mas deixa-me só dizer uma coisa que eu julgo que responde a algumas destas questões e que responde também a este comentário. O Algarve habituou-se durante muitos anos a reagir a pressões externas. Primeiro os operadores, depois os voos charter, depois as low cost, depois os novos grupos, as novas lógicas de contacto com o cliente. Nós fomos reagindo e fomos adaptando o território sempre em reação. Eu julgo que temos poucos produtos na região que tenham nascido de uma antecipação de necessidades. Eu julgo que o Golf é um bom exemplo desse processo, mas muitos dos outros produtos foram camadas, e todo o nosso território foi construído em camadas de resposta àquilo que eram novas necessidades dos clientes, novas necessidades de experiências, novas necessidades de resposta a exigências, correndo sempre atrás da concorrência de alguém que fazia primeiro e que nós iríamos tentar copiar com os recursos que tínhamos. E por isso levou-nos sempre a este processo muito, que eu às vezes digo, e é a minha opinião pessoal, eu às vezes digo que no setor do turismo e no Algarve durante muitos anos, eu julgo que isso está a mudar muito, preferimos olhar mais pelo espelho retrovisor que pelo vidro da frente do carro. E o vidro da frente do carro é muito maior do que o retrovisor, e portanto nós devíamos olhar para a frente e não olhar para trás. O melhor ano turístico, o maior número de dormidas, o maior RevPAR, e nunca pensar o que é que nós tínhamos que antecipar, porque o que já passou e não está garantido. E eu julgo que pela primeira vez esta pandemia e naquilo que vão ser as consequências nos próximos 2-3 anos, nos vão obrigar a fazer uma coisa que a demografia já nos estava a obrigar a fazer. Nós somos o país que vai envelhecer mais depressa do resto da Europa. E, portanto, ao contrário daquilo que costumamos fazer, que é copiar boas práticas de política pública, boas práticas de experiências turísticas, boas práticas de ofertas, nós vamos ter que começar a desenhá-las nós e a antecipar esse processo e a escalá-las depois para o mundo. E esse vai ser o problema. Vamos ter que pensar como é que nós estamos aqui na periferia e imaginando que agora vão começar a vir todos de carro e que vão parar noutros sítios e vão experimentar outras coisas e vão fidelizar com outros territórios. Como é que nós nos vamos preparar para ser suficientemente atrativos para fazer chegar aqui e fazer repetir a viagem várias vezes para chegar aqui?
E, portanto, nós temos que nos equacionar nessa perspectiva. Provavelmente vamos ter menos turistas, mas vamos ter turistas que vão estar mais tempo, que vão despender mais dinheiro nas suas estadas médias e que vão consumir outro tipo de experiências que não apenas a praia. Pelos vistos, hoje já ouvi um debate a dizer que vamos ter semáforos e hora de entrada na praia e, portanto, vamos estar de férias num processo de stress completo para saber se falhamos ao minuto. Temos que meter o despertador para acordar, para poder chegar à praia e ocupar os nossos 3 metros quadrados de areia. Isto é completamente inconcebível para o nosso modelo que tínhamos antes. E, portanto, vamos ter que pensar o território que temos, olhar para o território que temos, com a perspectiva de resposta às alterações climáticas que nos vão impor, porque elas viriam mais tarde ou mais cedo. Nós teríamos que nos adaptar, porque a praia não vai ser solução quando tivermos 40 graus ou 42 graus de temperatura média. Portanto, nós temos que antecipar o território, olhar para este território, olhá-lo de forma sustentável, porque já todos percebemos também que as asneiras que fizemos no passado não se podem repetir no futuro, nem podemos copiar o modelo do litoral para os territórios de montanha, para os territórios do barrocal, e portanto temos que olhar para este território, perceber como é que estes recursos são valorizados por quem procura experiências genuínas, e vamos ter que vender este território para viver cá e trabalhar em teletrabalho, com ligações aéreas que se podem fazer para uma emergência, para ir ao centro da Europa a resolver o problema, conseguir convencer os grandes cérebros que temos qualidade de vida e que podem desenvolver e investir em startups, em business angels, em jovens criativos na região e escalar isto para o globo inteiro e pensarmos soluções para aquilo que é o novo desafio. A Europa vai estar envelhecida e o mundo vai estar envelhecido. Nós temos que preparar o território para uma nova geração de processos e isso é um desafio muito complexo para um Algarve que foi pondo todos os processos de liderança fora da região. Os investidores que chegaram e fizeram muito pelo Algarve, mas os centros de decisão e as lideranças começam a estar fora e nós perdemos a capacidade de gerar novos líderes. E o ISMAT tem um bom desafio, que é gerar uma nova geração de líderes algarvios, a começar no pré-escolar e a acabar na universidade e nas empresas. E eu julgo que isso faz falta. E faz falta de novos líderes e uma nova gestão. E temos que mudar este paradigma quando estamos a discutir também aqui a questão da inovação. Nós estamos a discutir um paradigma que, como dizia o meu colega, não valoriza o erro. E essa, para mim, é o abismo que nos separa dos Estados Unidos. Nós penalizamos quem erra e não valorizamos o facto, como os americanos, de aprender com os erros para não fazer o mesmo erro na próxima vez que errar. Essa é uma dimensão muito relevante. E a outra dimensão é que nós temos que passar para uma geração de grow-ups e não de startups. Nós temos startups na região muito interessantes, mas que são startups há 10, 14, 15 anos. Não é possível, num contexto global, ter uma empresa que não consegue dar o salto e não tem as condições, o ecossistema adequado para alavancar um salto para passar para uma dimensão empresarial séria. E, portanto, nós temos que criar um sistema de grow-ups e de aceleradores de ideias que nos permitam dar esses saltos e nos ajudem a pensar, antes dos outros, qual é o paradigma do futuro em termos daquilo que nós estávamos habituados de ter a porta aberta e ir registando ano após ano estatísticas de melhores chegadas ao território, sendo que o território nunca cresceu, nem nunca criou outras condições para continuar a receber estes volumes de população. E isso depois também não se refletia nas receitas porque a experiência passa a ser vendida a outro valor completamente diferente. Eu julgo que temos que equacionar isto e temos que equacionar isto num confronto muito mais complexo com territórios que vão ser atravessados por quem quer chegar cá. E, portanto, temos que perceber como é que isso funciona. O mercado nacional, infelizmente, não chega para resolver o problema. Portanto, temos que olhar e perceber como é que nos podemos posicionar na cabeça dos futuros clientes. E eu julgo que este processo vai triturar qualquer processo que se pretenda fazer a nível individual, município a município, recurso patrimonial a recurso patrimonial. Esta dimensão de pensarmos uma nova abordagem e de clientes que hoje procuram a sua experiência, constroem a sua experiência de forma digital e chegam ao território que querem os serviços para lhes permitir essa experiência, tritura qualquer hipótese de criar gavetinhas ou folhetos individuais
ou visitas a recursos que não é aquilo que a experiência procura. E, portanto, eu julgo que este novo paradigma que se põe à frente obriga a pensar um bocadinho mais para além daquilo que estávamos habituados a fazer de maneira completamente diferente daquilo que temos para fazer, onde o mar e o agroalimentar e a investigação pode ter um papel muito relevante, e, sobretudo este paraíso de qualidade de vida que o Algarve ainda hoje permite, tem que depois ser sustentado. Há aqui um problema no som. O som falhou. Chegadas ao cidadão nas condições em que ele está. Houve aqui uma dificuldade no som. Muito obrigado, António Ramos. Eu queria dizer um ponto antes de passar a palavra ao professor Carlos Cano, é que a nova geração é diferente da geração que está instalada e que formulou este plano e que o implementou. Portanto, há aqui uma esperança enorme na nova geração. Agora, há aqui uma questão que eu noto na nova geração, sobretudo nos meus alunos criativos, é que às vezes noto que eles são mais individualistas do que a minha geração. Isto pode ser uma preocupação. Agora, com o talento deles, educados num ambiente de muita liberdade, diferente do ambiente que eu, por exemplo, e o professor Carlos Vieira fomos educados. Se eles tiverem esta componente de olhar para o lado, olhar para o outro, de grupo, de parceria, de solidariedade, eu creio que eles têm condições fantásticas para dar um salto enorme, sobretudo aqui na região do Algarve. Professor Carlos Cano, tens a palavra. Bom, não me deixan respirar. Não me deixan respirar, ¿ah? Mas, ahora bem, eu gosto de desafios. Está a ouvir-me bem? Bem, sim. Ok. É o seguinte, primeiro, salientar a importantíssimo contributo do doutor Antonio José Sampaio Ramos e de doutor Bartolomeu Noronha. É para dizer o seguinte, que estes novos tempos precisam de imaginação. Imaginação é o principal contributo do ser humano. O ser humano viveu séculos afastado da imaginação. Hoje a imaginação passa a ser um ingrediente fundamental para superar desafios que ponen en causa la existencia humana. O sea, cuando mucha gente oye un mundo a partir de un umbigo, están oyendo un mundo de manera muy limitada. Eu propio soy latinoamericano, peruano, y muchas veces fui puesto en causa, porque un latinoamericano pensar en Europa parece que no tiene sentido, mas la gente esqueció que yo no soy latinoamericano, soy un ser humano, que eso es mucho más importante que donde tú naciste, es la capacidad como humano de contribuir a un mundo mejor. Y entonces, esto nos lleva ao seguinte, que muitos dos conceitos que nós temos hoje correspondem a padrões que já estão ultrapassados. Nós ainda estamos em padrões um pouco, eu sou europeu, como me defendo do coronavírus, eu sou americano, como me defendo do coronavírus. Hoje chegou o tempo em que os padrões foram totalmente alterados. Hoje significa, eu sou ser humano. Como faço perante um vírus, uma ameaça que põe em causa minha vida? Como faço eu perante isso? Que tipo de capacidade eu tenho que ter? E aí aparece um conceito. O ser humano tem que aprender a integrarse, tem que aprender a dar respostas colectivas a problemas comuns. Este es uno de los casos que es un problema común y que exige una respuesta colectiva. Esto para mí es fabuloso, fantástico.
Yo no soy un apoyante de un virus desconocido que hace mal, mas soy apoyante que todo lo que nos hace mal y que nos permite nos dar respuesta gigante e importante. Este virus, no medio de todos los aspectos negativos que puede tener, yo veo algo positivo. Permite la integración de las personas, permite la integración del mundo en dar respuestas colectivas, dar respuestas integradas, que es lo que está faltando en el mundo. Si ustedes se ponen a pensar, y estoy dirigiéndome a todos los convidados, a todos mis amigos que aparecieron hoy, que doy un abrazo sincero, con mucha fuerza, con mucho afecto, es para decir lo siguiente. Nós muitas veces pensamos a partir do umbigo y no pensamos a partir del bosque. No pensamos a partir del interés social, del interés comunitario. Pensamos siempre a partir de nuestro interés personal o particular. Estos son momentos en que las personas tienen que mudar de forma de pensar. Tenemos que contar con todos para dar respuesta a los problemas y desafíos presentes. Eso, para muchos, es un problema porque no están habituados. Mas yo pienso que, por ejemplo, este tipo de debate que me permite a mí tal vez ir un poquito além do particular e ir ao geral. O geral es que todos nos estamos preocupados. Y si podemos hacer de nuestra preocupación una respuesta colectiva que encuentre puntos de equilibrio en respuestas que realmente tengan sentido, yo podría decir lo siguiente. La respuesta que más sentido tiene perante un virus como la pandemia del coronavirus es integración. Es aprender a dar valor al contributo de todos y cada uno. Nosotros estamos habituados a un mundo donde descalificamos el valor de unos en detrimento del valor de otros. Tal vez este sea el momento de dar valor a unos y a otros para crear una respuesta de valor conjunta. Eso es muy importante. No interesa cuánto ganamos o cuánto perdemos desde el punto de vista financiero. Es cuánto nos entendemos el interés social en medio de todo esto. Y lo que nos estamos a ver muchas veces en esta pesquisa de análisis de realidad es ver quién gana y quién pierde. Mas estamos viéndolo desde el punto de vista cuantitativo. Tal vez sea esta una oportunidad de ver la vida de un punto de vista cualitativo. ¿Esto qué cosa puede indicar? Que una empresa de repente no gana el dinero que tenía que ganar o que habitualmente ganaba, mas puede indicar la empresa que deja de ganar un dinero para favorecer o apoyo a un sector social que no tiene posibilidades económicas. O sea, yo doy un ejemplo, una empresa en Lisboa que está a distribuir alimentos sin cobrar. ¿Por qué? Porque quiere mantener el entusiasmo, la confianza social activa. Oye, hay que dar de comer a quien no tiene. Y en el caso de SMAT, hay que distribuir conocimiento sin necesidad de lucro. El conocimiento para favorecer a una sociedad que al final, más importante que lo que nos podemos ganar, es la importancia de sentir una sociedad que se siente reconocida, que se siente atingida desde el punto de vista importante y social y económicamente pensado, de una sociedad que no tiene que corresponder necesariamente al lucro. Es una sociedad que tiene su subsistir porque existe un capital, que es un capital de conocimiento, que es lo que nos estamos a hacer hoy. Por tanto, yo, desde este punto de vista, desde esta posición,
eu quero dar um abraço a gente de Lisboa, de Moçambique, de Angola, de Itália, de França, dos Estados Unidos, que estão presentes em este convívio. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Temos aqui uma questão ainda de Naibi Martinez Ribas, tendo em conta as características ecológicas do Algarve e a falta de transporte para os visitantes estrangeiros, têm pensado introduzir uma forma de transporte local do mesmo modo ecológico que possa ser posto em marcha em tempos breves, em vez de pensar as ferrovias nas quais precisam de destruir a região por ende la terra. Ou seja, ele sugere aqui um transporte ecológico, uma alternativa àquilo que nós debatemos anteriormente. Oye, é minha amiga Vivi Martínez. É cubana, pertenece, ella pertenece a lo que llamamos Business Angels Algarve. Muito bem. Ela é uma pessoa linda, maravillosa, uma pessoa com muitas iniciativas. Podemos decir que ela própria é uma fonte de inspiração. Y la pregunta de ella está muy bien encaminada. Lógicamente que yo tendría que responder, yo no tengo la respuesta para todo, mas podría decir lo siguiente, que los nuevos tiempos exigen nuevas formas de pensar, las formas de entender el turismo. El transporte es fundamental. Ahora, lo que estoy a ver es que en los últimos tiempos el transporte comienza a ser un transporte cada vez más orientado a la seguridad, a la distancia entre pasajeros y no sé qué. Por tanto, pienso que ese es un asunto que tiene que estar en andamento y que no tiene una respuesta final. Yo pecaría de exagero en dar una respuesta definitiva, mas concordo con ella. La preocupación está presente. Y depende de las autoridades que sean las que realmente interpreten este sentido, ¿no? Os nossos convidados, António Ramos e Bartolomeu Noronha, que respondam. Querem acrescentar alguma coisa? A questão é percebermos quais são os mecanismos. O ideal era nós encontrarmos formas suaves de circulação na região, até porque eu julgo que a região um dia vai ganhar muito em vender-se como uma região livre de carbono. E, portanto, eu julgo que esse é um passo que nós temos que caminhar. Não sabemos ainda qual é a tecnologia madura para fazer essa evolução. O elétrico não parece ter mostrado ainda capacidade de vingar. Já está aí na calha a questão do hidrogênio. Pode ser relevante. Simplifica muito o processo de infraestruturar todo o território com carregadores rápidos para que as pessoas possam deslocar-se sem incómodo. Mas essas são temáticas que eu julgo que têm que ser equacionadas e podem começar a ser equacionadas na microescala. Os resorts que temos podem perfeitamente tornarem-se livres de emissões de carbono e proporcionarem mobilidade interna a quem os ocupa, sem ter que recorrer ao carro individual movido a energia fóssil. Ok, António Ramos, já agora há aqui duas questões colocadas a pessoa que colocou esta questão sugere que, lamento, mas o hidrogênio tem inúmeros problemas para resolver, desde logo a sua sustentabilidade. Entretanto, outra pessoa, não exatamente a mesma pessoa, diz a mobilidade elétrica e o fim do paradigma do veículo próprio pode ser uma sugestão. Sim, mas é o que eu digo, é um debate que está em aberto e que não está fechado. Se acompanharem aquilo que está a ser feito, nomeadamente por algumas empresas que estão no ecossistema de inovação do Algarve, na eficiência energética, há problemas para resolver com o hidrogênio, ainda não é uma tecnologia madura, mas estamos a trabalhar numa abordagem de hidrogênio com geração a partir de energia solar,
limpa. E, portanto, há aqui algumas dimensões interessantes, mas ainda não estamos nessa fase de maturidade para encontrar uma resposta. Até lá, o elétrico tem que ser uma solução viável para esse processo. Ok. Bartolomeu Noronha. Sobre este assunto, eu acho que isto é um tema de futuro e pouca gente tem resposta. Realmente houve uma grande aposta na chamada mobilidade suave, não é? Aliás, tivemos vários fundos comunitários para a mobilidade suave. O que é que se pode dizer numa altura destas? Pode ser que o governo está a apostar no hidrogénio, enfim, a um certo longo prazo. O problema do fóssil, todos o conhecemos. Acho que é importante realmente a mobilidade suave e pode trazer muitas pessoas. E lá está outro cluster de turismo, talvez um pouco diferente do que se vende atualmente, ou seja, dentro de uma mesma região, ter diferentes formas de turismo. Falando o que eu dizia sobre os Açores, minha costela açoriana, grande parte do turista que vai aos Açores vai por esta componente da ecologia. Exatamente. Eu acho que ninguém sabe responder a esta pergunta. Acho que tem que haver mobilidade suave. Temos todos que defender o nosso bem-estar, ao fim de contas, que é ao fim do dia é o que conta, não é? Independentemente do meio de locomoção. Ok. Ainda há aqui uma questão ainda sobre o Nuno Franco coloca, portanto, ainda há a questão de que a falta de sustentabilidade do hidrogênio, sobretudo a nível de armazenamento e falta de eficiência. Alguém quer dizer alguma coisa? Eu julgo que é um debate que está em aberto e nós temos que lhe dar tempo. Agora, provavelmente nós começaríamos por dar um passo gigante nesta discussão se conseguíssemos substituir uma parte significativa do que são as entradas diárias de produtos na região por produção regional. E, portanto, diminuímos significativamente a nossa pegada ecológica, independentemente dos módulos suaves que utilizemos para nos locomover internamente. Mas essa é uma discussão que é relevante e que tem que vir para cima da mesa a curto prazo e, portanto, neste processo de pensamento estratégico e disruptivo, acho que é o momento para o fazer. Ok, muito obrigado. Eu não sei se mais alguém quer colocar questões. Os inúmeros alunos. Estamos a ouvir muito poucos alunos hoje. Bom, eu creio que está presente o Dr. Luís Dias Martins, o professor Luís Dias Martins. Não sei se quer dizer alguma coisa também. Professor Luís Dias Martins. Bom, só para, já que me desafias a dizer qualquer coisa, portanto, eu concordo completamente com o que foi dito, nomeadamente sobre as questões de uma estratégia inteligente para o Algarve, que aqui o Dr. António Ramos referiu. Nós assentámos toda a nossa estratégia de desenvolvimento no ISMAT nesse relatório, nesse trabalho que foi desenvolvido. No fim de contas, trata-se de desenvolver, e temos neste momento um projeto de investigação metido no FCT, no sentido de acrescentar software ao turismo. Quando eu digo software, quer dizer tudo aquilo que não é infraestruturas, como é que nós podemos acrescentar, portanto, tudo aquilo que é incorpóreo e que pode realmente, digamos, enfim, responder às trajetórias individuais e às expectativas e àquilo que a gente chama o marketing experiencial dos nossos clientes. E, portanto, eu acho que esta oportunidade é que, se este documento de uma estratégia inteligente para o Algarve, uma estratégia de especialização inteligente para o Algarve, que creio que é assim que se chama, que aliás é um documento muito bem feito e que realmente provavelmente não teve o desenvolvimento e a aplicação desejável, na medida em que o turismo é tão dominante, tem sido tão dominante e tem tido tanto êxito, enfim, tem tido êxito, que tem esmagado exatamente a possibilidade de se desenvolver outras alternativas. As outras alternativas são muito minoritárias, todas aquelas que se diz da estratégia inteligente. Mas tudo o que foi dito, acho que estamos completamente em consonância e o ISMAT e os meus colegas aqui temos tido muito atenção a essa estratégia, no sentido de alinharmos aquilo que estamos a fazer, a investigação que queremos promover e a orientação que estamos a desenvolver, nomeadamente
estamos agora também a lançar temos já uma nova licenciatura que vai ser lançada, que é o Ricardo, que é o diretor em gestão do turismo, em que vamos ter toda essa digamos assim, essa preocupação que nos parece relevante, que é desenvolver todas as outras áreas que na estratégia inteligente do Algarve estão, enfim, identificadas e que nos parecem extremamente relevantes. Quanto ao erro, também gostei muito da citação do erro, porque o Edgar Morin, que é tão querido aqui ao Carlos Cano Vieira, o Edgar Morin diz que o erro é a genialidade da espécie humana, que, ao contrário das outras espécies de animais que reproduzem geração após geração o seu património genético, o cão, etc., geração após geração, repete a mesma coisa, o que o leão fazia no século XIX é agora o que o leão faz no século XXI. Os homens têm a mania de errar porque não respeitam, quer dizer, não se conformam, para melhor dizer, não se conformam com o seu património genético e, portanto, tentam sempre ir para além do seu património genético. E há gente que morre porque sonha voar. No início, houve uns que sonharam voar, que se atiraram de cima de montanhas e morreram, mas, de facto, o facto de não nos conformarmos com esse património genético leva-nos a evoluir de uma maneira declarada, de sermos portanto, sermos uma espécie animal que é incompleta e ao mesmo tempo se tenta sempre, pelo erro, digamos, evoluir e hoje, se há uns anos, há uns séculos, se morria, quem sonhou voar morreu, agora é um dos transportes mais seguros que temos de cima da Terra. E, portanto, achei muito interessante essa questão do erro, porque é essencial realmente, e é um tema que a mim me é particularmente relevante, escrevi um livro exatamente sobre o erro nas organizações, mas porque é extremamente relevante aprendermos com ele e evoluirmos, e portanto estou perfeitamente em sintonia com os dois orientadores, os dois, digamos, palestrantes e convidados, que eu agradeço a presença, naturalmente, como os meus colegas já fizeram, pelas suas brilhantes intervenções. É tudo e obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luís Dias Martins, diretor do Departamento de Gestão e Engenharia do ISMAT. Colega Carlos Cano Vieira, Lopes Cano Vieira, tens a palavra. Primeiramente, ¿me estás a ouvir? ¿Está a ouvir? Sim. Saludar, cumprimentar las palabras do doctor Luís Dias Martins, que de maneira esclarecida está a sublinhar o que nós tentamos entender. Há uma coisa que é fundamental, não? E que nós estamos perante um desafio e temos que entender que a humanidade está preparada para assumir e superar desafios. A humanidade não está para simplesmente abdicar dos desafios. E, portanto, nesse sentido, falando de uma maneira muito abrangente, é de que o ser humano está preparado para dar respostas. Simplesmente que não está habituado a dar respostas com os sentidos de urgência que os tempos estão a reclamar. E isto, para mim, passa a ser um desafio sumamente interessante. A mim não me preocupa muito, porque eu estou preparado para dar respostas sempre imediatas a los problemas. Mas a mí me preocupa un mundo que definitivamente va a dar una respuesta inmediata, mas que hay muchas personas que fican la respuesta inmediata. Y por tanto, una respuesta inmediata significa un mundo que está preparado intelectualmente, filosóficamente, para entender lo que significa existir. O sea, yo, para ser muy conclusivo, dar una respuesta final. Existir significa superar desafíos. Morrer significa abdicar de desafíos. Por tanto, la frontera es muy simple, es muy sujeta a ser entendida por todos. Quien luta está vivo. Quien deja de lutar está muerto. Y puede estar muerto de manera viva o puede estar muerto de manera definitiva. Isso é tudo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Temos uma questão da Ami Galaxy que sugere
que as vantagens do Covid para o Algarve são importantes e permitem criar novas fontes de rendimento e apoio às PMEs, que são a força da região. Um comentário, António Ramos, Sí, sí, sí. Noronha. Pronto, como viram há bocado, eu quando falei sobre a transposição da diretiva, estava muito vocacionado para as PMEs. Infelizmente, em Portugal, são 98% das empresas são PMEs, ou seja, temos só 2% de grandes empresas. Eu digo infelizmente porque o ideal seria as PMEs serem todas grandes empresas, obviamente. Mas eu concordo que as pequenas e médias empresas estão a ser muito afetadas e por isso eu hoje, quando eu falo muito e depois nunca mais me calo e tentei trazer 2 temas, parecem um bocado que não têm nada a ver com isto, mas têm. Falei já no preço do atraso da justiça e falei nesta diretiva porquê? Porque eu tenho que ser realista. Nós temos que ter muita força e andar em frente, mas pessoas vão ficar pelo caminho, empresas vão ficar pelo caminho. E as pequenas e médias empresas não têm a capacidade de uma grande empresa e se nós não defendemos as pequenas e médias empresas, ou pelo menos se não as defendemos nesta altura para poder entrar no mercado a seguir, vamos ter muitas complicações. Eu concordo que tem que haver mesmo empreendedorismo e temos que fazer uma grande aposta nestas empresas. Ok. Só Carlos uma Cano. nota. Sim, só uma nota. Sim, António Ramos, sim. Reforçando esta posição. Eu julgo que, como tem sido dito aqui, eu julgo que isso está na consciência de muita gente, há um conjunto de empresas que vão morrer não pela pandemia, mas porque já estavam ligadas ao ventilador antes da pandemia e agora o ventilador não tiveram dinheiro para pagar o oxigênio durante estes 2 meses. Nós não podemos olhar para essa realidade com um helicóptero cheio de dinheiro que vai distribuir, porque se não conseguiram ligar o ventilador durante 2 meses, provavelmente já não conseguem respirar e, portanto, o dinheiro não lhes vai servir muito nesta fase. Mas temos é que criar condições para absorver estas pessoas. As pessoas indo ao encontro da diretiva e um bocadinho desta perspectiva. Estas pessoas não podem ficar sem solução. Não vamos aumentar o universo dos excluídos e dos marginais neste processo. Então, nós temos que encontrar novas abordagens que possam absorver este capital humano, capital de conhecimento que estas pessoas adquiriram ao longo de uma vida ou de um processo empresarial e dar novas oportunidades sustentáveis para a frente. E, portanto, esse é o processo. Não é olhar para os mortos e contar os feridos, é criar condições para integrar estas pessoas num novo desafio e dar-lhes uma luz ao fundo do túnel, porque essa é a parte relevante. E temos que encontrar nesta mudança de paradigma essas respostas. E a crise, já agora fazendo só um paradigma com a crise anterior, a crise anterior mostrou que o Algarve, que estava com 3% de taxa de desemprego e passou para 50% em muitos, não teve capacidade de absorver este estoque de mão de obra noutros setores. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Norte ou com o Centro, que tinham outros domínios que não sofreram tanto com a crise económica e conseguiram absorver o estoque de mão de obra. O Algarve tem que encontrar essa capacidade de absorção em momentos, quer nos momentos de procura cíclica e da sazonalidade, quer nestes momentos de crise para nos podermos tornar mais resilientes. Ok, muito obrigado. Vou passar ao meu colega Carlos Vieira, alguma consideração final que queira colocar. Carlos Vieira. Carlos? Sí, un minuto. ¿Me estás a oír? Sí. Ok. Oye, ¿está a oír? Sí. Oye, primeramente yo quería, y esto es sumamente importante, decir a mi amigo Antonio Sampaio Ramos y a mi amigo Bartolomé Noronha que
na minha perspectiva, no meu sentimento, eu fico totalmente agradecido pela importante colaboração, la partilha de experiencias que ellos hoy nos deran, ha sido sumamente importante. Y por aquí lo que tenha valor, meu agradecimiento, pueden ter certeza que es un agradecimiento humilde ao 100%. Llegó la idea. Ok, sim, sim, sim. Faça llegar eso a meus convidados y agradecer ao doutor y colega Ricardo Oliveira por su participación tan isenta y tan esclarecida, y acompañar ese agradecimiento a todos los que de diferentes partes del mundo, de Angola, de Perú, de Mozambique, de Francia, de Estados Unidos, estuvieron presentes, y de Portugal. Para todos ellos, un gran abrazo y decir lo siguiente: há más webinar en camino. Muitos, mas a 27 y a 29 de mayo eu estou novamente presente con amigos y convidados del Reino Unido y de los Estados Unidos. Fantásticos. Mas hoy toca agradecer la presencia fantástica de Antonio José Sampaio Ramos y de Bartolomeu Noronha. Un gran abrazo para ellos por esa sensibilidad, por esa cualidad, por esa disponibilidad que hoy ficou una vez más sublinhada. Ok, muito obrigado a todos os convidados, todos os que nos assistiram. Informamos, portanto, novamente que no dia 27 de maio, às 18 horas, teremos aqui dois convidados, o Jonathan Messinger, dos Estados Unidos, e Melvin Matthews, do Reino Unido. Entretanto, o ISMAT irá ter, pelo menos 3 vezes por semana, um conjunto de eventos de outras áreas que não da gestão. Este que eu referi refere-se à gestão. Portanto, estejam atentos, são muito bem-vindos. Foi um prazer tê-los convosco. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um grande abraço, Carlos. Obrigado. Obrigado. Obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado, Carlos. Ok, obrigado. Fechado. Estou aqui na dificuldade. Que dificuldade? Vai, mete aí. Vai, fala. Doutor Loureiro? Professora? Sim. Boa tarde. O professor está a partilhar a tela. O teu computador. Elder? Sim. Oh! Professora, está partilhando a tela, está partilhando a tela. ¿Ah? Está a partilhar a tela do seu computador. Yo esqueci. Espera, un minuto. ¡Qué beleza! O sea, você tem um espaguete ao pé. Claro, Bárbara, Elder. Está a partilhar sua tela, professor. Tem que tirar isso. Como tela? Qual tela? Aí onde diz que uma seta verde virada para cima, que diz compartilhar tela, carrega aí. Já, carrego. Carregas aí e deixa de estar. Não, mas eu não quero perder a Bárbara. Não perdes. Não, mas a pessoa não perde a Bárbara. Não perdes.
Carrega na tecla verde, que deixas de partilhar. Ya cargué, mas yo no quiero perder Bárbara. Os teus segredos estão no perde. Ahora, quiero perder a Elder, mas no Bárbara. Bárbara. Ali abaixo, professor, está escrito você compartilhar tela. Compartir. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Carrego? Sí, carrega ahí, profesor, carrega ahí. No, man, yo no quiero carregar tan fuerte porque puedo hacer mal a Bárbara. ¿Quién se está riendo? Alguém se está Pronto, riendo? mas agora como terminou a chamada, não faz mal. Pode só apagar e está tudo bem. Ok, tá bom. No, en todo caso, si maguo a Elder, tudo bem. Tudo bem. Ricardo, oye, Ricardo está a reír. Bárbara. Sí. ¿Dónde está Elder? ¿Dónde está? ¿Dónde está Elder? Aquí, Se escondió, aquí. se escondió. ¡Elder! O professor ainda não deixou ter a tela, tem que desligar. Mas Ricardo, ok. mas agora es importante hacer público esto. Ricardo, ¿estás a oír? Diz. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Estás preparado para oír? Sí, sí. Ok. Elder es un empresario de Leiria. Ah, muito bem. Muy importante en construcción, en todo lo que es estructura metálica. Mas su mayor trabajo fue estructura humana, cuando conoció a Bárbara. O sea, Bárbara es un tijolo humano de mayor cualidad que tú imaginas. En otras palabras, cuando foi o melhor negócio. Cuando Elder comenzó a hacer esta construcción con Bárbara, Elder comenzó a darse cuenta que las medidas estructurales no eran matemáticamente posibles. Y entonces pasó Elder a entender que había otras medidas, las sentimentales. Y entonces Elder hoy es un ingeniero que combina matemática con sentimiento. Y entonces, Elder, que está a reírse ahí, no fundo, que es meu hermano, meu amigo, meu filho, él sabe muy bien que la mayor magia humana es desvendar sentimientos. Y Elder, cada día comienza a descubrir nuevos territorios. Yo no estoy hablando de corporais,